Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Dizem que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e também que Deus é amor. Então, por que existe tanto sofrimento no mundo se todos são filhos de Deus? E se Ele é um Pai todo-poderoso, por que não acaba com todo o sofrimento do mundo? Ou será que existem outras considerações a fazer? As forças supremas, detentoras de todos os poderes da natureza, podem interferir nas decisões individuais? Esse é o nosso tema a ser tratado hoje. E de formas, há necessidade desses avisos, para que procurem também salvar os loucos. Por serem loucos, não reconhecem direitos. Os loucos são assim. Procuram tirar proveitos de tudo que podem para manter suas loucuras. Existem os bons e existem os maus. E existem os doentes com aparência de bons. E existem os loucos com aparência de bons. Então, só nesse pequeno trecho, ele fala da condição, psicológica dos visíveis e dos invisíveis. Dando até uma continuidade do programa anterior, dentro dessa condição, nós seres humanos, além de nós termos já esse estado de desequilíbrio, nós também sofremos com a ação de forças invisíveis que também estão num estado também de desequilíbrio. Só que a grande diferença, ou a sutil diferença dentro disso aí, é que nós, materializados, ficamos nesse ciclo de morte e nascimento. De morte e nascimento, enquanto esses invisíveis da baixa atmosfera, eles estão ali vendo a gente entrando nesse ciclo de morte e nascimento. Então não importa quantas vidas você tenha nascido aqui, eles estão acompanhando isso e sabem tudo sobre você, tanto da sua vida atual, quanto de várias e outras infinidades de vidas passadas. Então, nós ficamos dentro dessa condição refém de tudo e de todos. E tudo que a gente entende aqui na nossa realidade como coisas naturais foram todas arquitetadas por eles. Desde uma simples, de um simples fator ao dos maiores, como o Porfírio sinalizou no programa passado, da questão das nações, da questão das nacionalidades, da questão das culturas, da questão das religiões. Tudo isso foram formados por esses seres, habitantes da baixa atmosfera. Só que, desde quando nós saímos do mundo racional para formar todo esse universo, essa realidade que a gente vive aqui, a decisão sempre foi nossa. Nós sofremos influências, influências das mais variadas possíveis, das mais leves às mais pesadas. Mas a decisão, no final, é nossa, porque o livre-arbítrio, a vontade e a decisão, ela pertence a cada um. E a decisão de cada um, ela pode ter consequências das menores possíveis ou das maiores possíveis, até que seria a formação de um novo universo. Então, relacionado a essas forças da baixa atmosfera, que tem as nações, as religiões, há um bom tempo atrás eu recebi uma explicação muito bonita, falando da sutil diferença da religião materialista, da religião que a gente muitas das vezes, quando vai apresentar, a gente fala que a cultura racional não é uma religião, que na verdade ela é uma religião. Só que a sutil diferença que tem aí é que a religião dos invisíveis é de reger legiões, e a religião dos racionais é a religião de religação. Você reencontrar a sua casa, o seu estado natural, o seu universo. Então, por isso, esse conhecimento se chama Universo em Desencanto. Eu faço aqui um pedido para que todos vocês que de alguma forma tenha chegado esse programa, esse assunto, para vocês que peguem esse conhecimento para estudar. Faça uma análise reflexiva, como muitas das vezes o Dr. Carlos cita aqui, a meditação e a análise reflexiva do conhecimento, que está tudo ali, bem explicado, tintim por tintim,
da forma mais clara, pura e límpida. Né, seu Porfírio? Porfírio. Tudo bom. A grande questão é sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele não interfere nas decisões individuais, e nós temos provas e comprovações disto, mas ainda temos que separar esses dois aspectos. Quem é Deus para quem não se conhece e quem é Deus para quem se conhece. Aí nós ainda temos que falar os dois modos. Tem o Deus dos encantados, que os encantados não se conhecem, estão anestesiados, qualquer Deus serve. Então é aquele Deus que fica sendo cobrado. Mas se você é bom, por que você não melhora a minha vida e coisa e tal? E o Deus dos desencantados, que é onde vem a verdadeira religião, que é a cultura racional, porque tudo que rege é religião. Então a cultura racional rege a vida dos desencantados. Então é religião, mas é religião do desencantado. Por isso que o racional superior nos afirma nesse sentido. Porém, ao mesmo tempo, ele diz que Deus não tem religião. O verdadeiro Deus não criou religião. Ou seja, se referindo à parte do mundo encantado. Quem criou as religiões foram os deuses do encanto. Aquela concorrência desleal entre o mundo espiritual e o mundo dos materializados, que foi a vida da experimentação. Todos viviam experimentando com todos porque ninguém se conhecia, nem os espíritos, nem os materializados. O astral superior estava quase que inalcançável, a maioria não tinha noção. Algumas luzezinhas apareciam, daí as profecias, mas a prática mesmo, a criação das nações, essa coisa toda, foi feita com o astral inferior e o astral terra sempre ali cutucando por baixo, como diz o outro, né? Se escapar de cima, não escapa de nós. Porque isso aqui é pior do que prisão. O mundo da gente é uma prisão, é um hospital ou sanatório, não é hospital, é um sanatório, é uma prisão. E o que mais que tem, Oswaldo, aí? Além de sanatório, prisão, tem mais alguma função corretiva. E é uma escola, no final das contas. Né? É um hospital, né? Todo mundo doente. É hospital, sanatório e escola. São três coisas, pelo menos, que a gente pode dizer. Então a gente tem que aprender, tem que cuidar da saúde e outra coisa mais. Bom, Dr. Carlos fala melhor disso, então, para completar a coisa. Mas o que eu quero deixar bem claro é a força suprema do desencanto, quando a gente passa a conhecer o racional superior da Terra, e nós sabendo do verdadeiro poder que ele tem, porque ele antecede a formação de todos esses deuses, de todo esse quadro que foi criado para nos levar de volta para o mundo racional. Por isso, aqui está o universo em desencanto. Então Deus existe, mas um só. E ele não interferiu e não interfere por quê? Porque não se trata de ser bonzinho ou mal, se trata de levar todos de volta, e só volta aqueles que estão curados, preparados e desenvolvidos. Então a cultura racional vem para fazer esse regresso de todos. E apenas eu gostaria de antecipar, não sei se eu vou poder falar mais um pouquinho, mas se eu não puder, já vou antecipar agora um relato fantástico que foi pessoal comigo e que até me motivou um pouco a abordar o assunto neste sentido, que o senhor Manuel chegou para nós e consertou, vamos dizer assim, só para enquadrar a coisa, ele consertou a vida de muita gente. Acho que de todos nós ele sempre consertou. E deu sempre as recomendações para que a gente agisse de acordo com aquela recomendação. Mas ele nunca nos obrigou a seguir a recomendação que ele dava. Então a situação que se passou comigo foi, ele anunciou que ia me casar com uma certa pessoa, que todo mundo, quem me conhece sabe, e quando chegou num dia que eu estive lá, passei a noite lá e de manhã cedo, ele chegou para mim, me surpreendeu com uma pergunta. Eu juro para vocês que eu não esperava esse tipo de pergunta, porque ele já tinha dito que ia fazer isso, aquilo, tinha me preparado para toda coisa. Aí ele chegou para mim e disse assim, bom,
você quer ou não quer? Aí na hora, quando ele me perguntou isso, quase que desandou tudo, mas aí o sabido aqui, tendo em mente a recomendação, assim, quero, não pensei, porque se pensasse eu era capaz de não querer, e quando eu disse quero, aí ele disse, então vem logo mais aí que a gente casa você. Esse foi um caso em que o que eu quero deixar bem claro nisso é, ele tinha a fórmula certa para cada um de nós, mas a decisão sempre ficava com a gente. Porque se der errado, você que escolheu. Porfírio, não sei se dá tempo ainda. Porfírio ou Osvaldo, qual a evolução dos espíritos que já estão começando a evoluir ou evoluídos, né? Eles vão direto para o astral superior ou eles ainda têm um caminho para chegar? Não, esse retorno ele é gradual, eles só vão voltar, o astral inferior, o astral superior, eles só voltam depois que os materializados voltarem. Isso aí já é textual, está no texto do livro. Ou seja, enquanto nós, da classe, da categoria de bichos, não voltarmos, eles também não voltam. Então também é interesse deles atuar para que mais rápido possível a gente possa voltar. Porque é como que o de cima veio descendo, nós estamos no buraco e eles não podem ir embora deixando o buraco aberto. É mais ou menos isso. É verdade. Por que há tanto sofrimento no mundo? O Léo leu que loucos não respeitam nada, está falando de uma condição de saúde, de doença, né? Falta de saúde mental. E textualmente o racional diz que Deus não é responsável pelo sofrimento do povo. Deus não é responsável pela criação desse segundo mundo. E muito menos Deus é responsável pelas leis que governam o mundo, leis feitas pelos seus habitantes. O mundo está por conta dos seus habitantes. O mundo está cheio de deuses criados pelos homens. Por isso, cada religião criou a sua Bíblia e o seu Deus diferente uns dos outros. Por isso já houve muitas guerras religiosas. E agora, por meio da imunização racional, o mundo vai conhecer o verdadeiro Deus que trouxe a salvação de todos e que está provada e comprovada na escrituração Universo em Desencanto, e nela está a planta do mundo de princípio a fim. Isso tudo é textual, né? Então, a questão, resumidamente, é que todos os povos desenvolveram uma visão de mundo, feita pelo mundo espiritual. O espiritismo é uma parte da astrologia, então cada povo foi adaptado para evoluir até a chegada da fase racional. Mas dentro do materialismo, a visão do mundo é apenas sensual. A pessoa está interessada só em se sentir bem, em passar bem, e chega uma hora, acabou, mas ela volta a ser inserida na Matrix. Essa visão sensitiva é o desenvolvimento dos canais, né? E a pessoa vai se ligando à natureza, vai obedecendo e tal. Agora, na fase racional, é um handicap, porque a pessoa sabe que existe Deus, mas tem que se conhecer, né? O resumo que Porfírio falou, que aqui é uma penitenciária. Todas as culturas dizem isso. Lei do karma, ação e reação, né? Causa e efeito. Então, todo mundo tem um karma anterior. E quem passa a se conhecer sabe que tem o karma coletivo, que foi tema também do vídeo anterior. Agora, a questão, evolutivamente, é sensual, sensitiva e metafísica. Visão metafísica, aí precisa da cultura racional, para a pessoa saber de onde ela veio, por que veio, como veio, e aí passar a se conhecer e ter condições de se modificar, de se livrar do sofrimento, porque passa a raciocinar, né? Porque a pessoa é consciente disso e sabe para onde tem que voltar. Então Deus não é responsável pelo sofrimento do povo, mas ele organizou esse segundo mundo de forma que a gente, se transformando, fosse voltando. E agora ele mesmo, ele próprio, em pessoa, Bhagavan, como eles dizem lá na Índia, né? A suprema personalidade de Deus, Deus em pessoa, um avatar vindo com poderes e demonstrando esses poderes, embora eles não gostem muito de show-off, né? Mas ele sempre deu essa sua mostra de ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, o verdadeiro Deus, a energia de Deus,
e o aparelho de Deus ligado a essa energia, passando por Deus, sendo também. Então, a fase racional está aí. A pessoa querendo se livrar do sofrimento não pode imputar o seu sofrimento a Deus, e sim a sua ignorância, o desconhecimento de si mesmo. Fase racional, terceiro milênio. Só para complementar aquela pergunta que a Bernadette fez aqui, que também já foi muito bem explicada, mas só para dar uma complementação, né? Essas forças, né, astrais, invisíveis, que estão numa categoria um pouquinho acima da nossa, mas também são da mesma forma que a gente, eles não se conhecem, nós que seremos os responsáveis por levar o conhecimento para eles. Porque quando você pega esse conhecimento e estuda, né, os que estão ali à sua volta, eles aprendem também, eles são orientados. Então, os que querem aprender e querem evoluir, e quando você pega para estudar, você também está orientando eles de certa forma, você também está trazendo conhecimento para essas forças. E aqueles que não querem obedecer, eles vão já começar a tomar outro caminho. E é por isso que, quando ele fala ali no conhecimento, que todas as coisas, a natureza vai passando a te favorecer, está dentro dessa temática aí. Por quê? Aquelas forças que poderiam estar ali à sua volta te atrapalhando, te causando algum tipo de perturbação, seja psíquica, psicológica, material, física ou qualquer outra, ela vai começar, quem não quiser, né, entrar na linha racional, eles vão começar a tomar outro rumo, vai para perto de outro, né, e você vai começar a seguir um caminho mais tranquilo, mais brando, né, mais sereno. Então, isso daí também é um complemento dessa pergunta que ela fez, que foi muito pertinente, e que a gente às vezes nem para atinar sobre isso. Só que porque o conhecimento de cultura racional ele é tão vasto, ele aborda tantas questões, que às vezes as coisas passam despercebidas. Mas eu acho que é por aí, não é, Porfírio? A questão é, a força suprema nunca houve a coação de liberdade, como ele nos relata no livro, né, Oswaldo? E que uns tantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, por vontade própria, deram consequência a isso tudo, e nunca houve coação de liberdade, ou seja, o livre-arbítrio sempre permaneceu. Isso é para nos certificar que rezar para Deus é uma ofensa. Rezar para Deus consertar a sua vida é uma ofensa. Faça por onde, porque o conhecimento está na terra e é você que tem que decidir isto. Porque se fosse decisão de Deus, se pertencesse a ele o conserto do mundo, na decisão, veja bem, a recomendação é dele, é uma coisa. A decisão não, a decisão é nossa. Então a nossa decisão é que vai consertar o mundo, porque se dependesse dele, o mundo nem existiria dessa forma. Não é isso, Oswaldo? Ou seja, ele nunca vai interferir na sua decisão, mas a recomendação está pronta para todos seguirem adiante. Você está sendo recomendado. Se não decidir, não tem importância. Já está tudo arrumado para o caminho de retorno de uma forma ou de outra. Então, a verdadeira força suprema, conclusão nossa, não interfere nas suas decisões. E, muito menos, as forças invisíveis, que são mais inferiores ainda. Apenas tem um certo domínio por causa da sedução, da atração, que nós ainda sentimos materializados pelos sonhos, pelas ilusões, pelas ambições, queremos ser dono disso, daquilo. Então, a sedução do mundo materializado, ou desses seres que nos perturbam dia e noite, os sonhos, as ganâncias, as ambições, ciúmes, vaidades, etc., isso ainda tem o poder de sedução, mas é da parte experimental. O livre-arbítrio mesmo é de cima. E eles não interferem, porque a coisa certa já está desenhada. Se você escolher, você vai para aquele canto, porque já foi esperado também isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Oswaldo? Você já decidiu? Já. Muitos deuses, muitas religiões. Religião, religar. Só que as religiões não sabiam o que desligou e o que precisava ser religado. Mas agora com a cultura racional veio explicar o que desligou e o que vai ligar de novo. Então, agora sim, a verdadeira religação, a verdadeira religião.
Livro Universo e Desencanto, a religião dos desencantados. Porque do encanto não sabia o que era que tinha que ligar, mas agora a gente sabe o que liga, o que desligou e o que precisa ser ligado. E você vai também saber, lendo e relendo o livro Universo e Desencanto, estudando a cultura racional. Então não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!